Olá pessoal, eu fiquei de gravar um vídeo, falando sobre algumas dúvidas sobre a deficiência de GCPD e resolvi tirar um tempinho agora, já que tá tudo tranquilo, o Arthur tá dormindo e tal. Bem, eu pedi, para que vocês participassem, mandando suas maiores dúvidas e tal, e eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas. Digo que a maioria já falado, sim, porém aquilo, não tem pra onde fugir. Como cada dia mais pais descobrem o diagnóstico nos filhos, descobrem no teste do pezinho ou, porventura, depois de grandinho, como já ocorreu vários casos lá no grupo. E as perguntas vão sempre se repetir, porque as dúvidas inicialmente são sempre as mesmas. E por mais que eu já tenha respondido a mil pais, vai surgir mais 1000 perguntando a mesma coisa. Eu vou falar um pouco sobre alimentação, no caso, que geralmente a grande maior dúvida é sobre a alimentação, quanto à alimentação da criança. Então vamos lá. Uma mãe perguntou especificamente sobre os temperos. Os temperos tipo sazon, caldo quinó, esses caldos industrializados e tal. Eu confesso que eu não conheço a composição deles. Eu não faço uso em casa desses tipos de industrializado. A princípio não foi por questão da deficiência de GCPD, mas sim uma opção minha mesmo, quanto a uma saúde em um todo, porque eu não conheço em si a composição, porém uma certeza que eu tenho, que é um tipo de tempero que contém muito sódio, ele contém muito sal e conservantes, então na minha opinião não é nada que vai acrescentar na nossa alimentação, mesmo no paladar. Não vou dizer que eu não como comida com esse tipo de tempero, até porque eu como fora de casa, E no caso, minha irmã é adepta, o meu pai é adepto a esses temperos, assim como em restaurantes se utilizam também, então não tem muito pra onde fugir. Porém, na minha casa, eu não faço uso desses temperos. Mas algumas mães lá no grupo mesmo já falaram em ter olhado a composição, já chegaram a me perguntar se o tal corante podia, porque o tal corante estava na composição desses temperos, caldo Maggi, sazon, essas coisas. Uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que essa questão de alimentação vai muito da mãe, vai muito da família, ou seja, a pessoa que vai para a cozinha na sua casa. Aqui em casa sou eu. Eu não faço uso porque eu acho desnecessário, eu utilizo temperos naturais que pra mim dão muito mais sabor e acrescentam nutricionalmente falando, na alimentação. Então por isso eu não utilizo, mas em questão da deficiência de GCPD é o que eu sempre falo, sempre comento que pra alimentação de papinha nem pensar. Nem só pela deficiência de GCPD, mas por todo um contexto em si. Não se coloca sazon, caldo quinó na alimentação de bebês. Porém, eu sei que as mães que perguntam sobre isso é por conta de que elas vão se alimentar e elas estão amamentando. Nessa questão, eu já falo que vai de cada um. Eu não vou dizer que é pela deficiência de GCPD, eu não uso por um conjunto de fatores que pra mim não me agrada nesses temperos, mas contém corante artificial? Se contém, você tem que pesar se o consumo dele vai somar para que prejudique o seu bebê. Eu não acredito que você consumiu um alimento lá, um arrozinho que você temperou e fez lá com sazon lá, você consumiu uma pequena quantidade daquilo, vai fazer mal, vai passar pro leite e vai fazer mal. Eu não acredito nisso, não sou médica, lembrando, gente. Sou apenas uma mãe e relato o meu dia a dia, minha vivência com a deficiência e um pouco da minha experiência, de tudo aquilo que eu já li, já estudei e a ajuda também que eu já tive de alguns profissionais e tenho até hoje de alguns profissionais. Então, assim, eu não acredito que vá prejudicar, tá vendo? Não, questão assim, não é porque você vai comer uma comida temperada com um sazon que seu filho vai hemolizar. Porém, na minha opinião, se você pedir o meu conselho pessoal, eu vou dizer para não usar. Porque se a gente juntar todos os fatores, não é um tempero bom pra ninguém.
Então, assim, eu acho que sazão do caldo quinó vai de cada um. Sim, se contém algum corantezinho, mas é um alimento que a gente sabe que vai dissolver ali na comida, então digamos que essa concentração vai diminuir, vai ser uma concentração baixa, até porque você não vai detonar uma panela cheia de sazon. Então, eu acredito que não vai fazer um mal direto. Porém, existem todos os fatores que, né, não fazem mal, não fazem bem nutricionalmente, né? Então, eu descarto. Muitas pessoas têm me perguntado a respeito do vinagre. Eu aqui em casa eu costumo usar mais o vinagre de vinho tinto, não vou mentir, uso. Por que eu uso? Primeiro que o Arthur não faz uso, eu não acrescento na alimentação do Arthur, eu não acrescento no tempero da salada dele, eu não acrescento vinagre, não só pela deficiência de CSPD, mas porque eu acho um tempero forte e não acho aconselhável para ele ainda. Porém, eu uso o vinagre de vinho tinto na minha casa. Eu não acredito que você salpicar ali na salada vai fazer um mal absurdo. É lógico que a partir do momento em que ele crescer e começar a consumir, ele vai entender o que ele pode e o que ele não pode, ele vai dosar, né, a quantidade que vai fazer bem, que não vai fazer mal. Então, assim, eu uso sem problema. Realmente, o vinho tinto, sim, que eu tenho muito medo. Eu sei que ele vai crescer, pode ser que ele queira experimentar um dia, mas eu vou explicar, ele vai ter entendimento. E ele vai poder optar em tomar o branco, ou se ele quiser agir com ingredientes normal, o tinto, porque nossos filhos crescem e a gente não vamos ter domínio sobre eles a vida toda. Então, aí vai ser com ele. Mas eu uso o vinagre de vinho tinto, sim, na minha casa, não chega a ser um extremo, a criança ter deficiência de CSPD, não chega a ser como uma PLV que não pode nem o traço do leite ou da proteína do leite, vocês entendem? Então, assim, eu tenho aprendido muito com esse lance, então eu vejo que não é extremo, assim, não é da mesma forma, então não vai fazer mal, digamos assim. Agora uma pergunta também aqui, outra mãe relatou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre a questão ela disse que ela escuta muito as pessoas falarem, médicos, não sei porque ela não especificou, mas ela disse que ela escuta muito pessoas falarem assim, que a anemia por deficiência de CSPD não é tratada com sulfato ferroso. Aí ela perguntou, então seria anemia por deficiência de CSPD, seria anemia falciforme? Não. Já falei sobre isso, é um tema que sempre volta e eu acho interessante voltar, porque eu sei que tem pessoas que estão confundindo a mente por aí com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A anemia falciforme é uma coisa, deficiência de CSPD é outra. Mas deficiência de CSPD não gera uma anemia? Não pode ocasionar uma anemia? Pode, porém a anemia hemolítica. E a anemia hemolítica também é uma coisa, e a anemia falciforme é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Não vamos confundir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a questão de não ser tratado com sulfato ferroso. Por quê? O que é o sulfato ferroso? O sulfato ferroso é um comprimento de ferro. Então, nenhum tipo de anemia que não seja ocasionada por deficiência de ferro, pela falta do ferro, não é tratada com sulfato ferroso ou qualquer outro comprimento de ferro. Não adianta. Se a criança está com uma anemia, a anemia hemolítica, não adianta dar sulfato ferroso ou qualquer outro, Noripurum, Ultrafé, Neutrofé, nada disso, Combiron, nada disso vai combater a anemia hemolítica. Por quê? Porque a anemia hemolítica não é anemia pela deficiência de ferro. E o sulfato ferroso, qualquer suprimento de ferro, ele só é aconselhável quando essa anemia é gerada por falta de ferro ou por deficiência de ferro. No caso eu estou fazendo um tratamento para deficiência de ferro, estou lutando contra essa deficiência de ferro há 1 ano para combater ela. E infelizmente por enquanto eu não consegui vencê-la, mas o meu tratamento é reposição de ferro. O meu próximo passo agora eu acho que vai ser o intravenoso, injetar o ferro na veia, porque pelos comprimidos eu não estou conseguindo sucesso, infelizmente. Mas ressaltando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A anemia falciforme é uma coisa totalmente diferente da anemia hemolítica. A única coisa que eu costumo brincar e dizer que elas têm em comum, a anemia falciforme e a deficiência de CSPD, é que as duas podem também ocasionar anemia hemolítica. Porém, ter deficiência de CSPD não leva a anemia falciforme. Ter anemia falciforme não é ter deficiência de CSPD. Esqueçam isso. Anulem isso da mente de vocês, porque não é a mesma coisa, tá? Espero que tenham entendido. Não tem a ver. Sulfato ferroso só não é tratado, não trata anemia pela deficiência de CSPD, porque anemia por deficiência de CSPD não é anemia falciforme.
Ops, perdão, não é anemia falciforme também, mas não é anemia por ferro. Então é isso, com suprimento de ferro não adianta tratar a anemia hemolítica porque não é o tratamento específico. O corante, no caso, as pessoas se questionam muito, né, a questão dos corantes, né. Houve uma guerra um tempinho atrás de opiniões em relação aos corantes, porque diziam, mas não está dizendo corante na lista da APAI. O que eu entendo é que na lista da APAI são a lista das substâncias que a gente deve evitar. Existem dois nomezinhos lá na lista da APAI que a gente deve evitar, que também se encontram na composição dos corantes artificiais. No caso, que são as sulfas e o naftaleno. E sulfa e naftaleno está presente nos corantes artificiais. Em alguns, o naftaleno tem uma potência, uma concentração muito absurda, maior até do que a sulfa. Ou seja, sulfa e naftaleno são restritos. Então, porém, corante artificial também é restrito, porque contém em sua composição uma concentração grande de sulfa e de naftaleno. Aí vem aquela questão, né? Mas meu filho precisa usar tal medicamento e ele tem corante artificial. Eu sempre pergunto ao médico ou pergunto pra Nilza no grupo e ela vem dizer que não tem restrição, que eu posso fazer uso do medicamento. Sim, a gente pode fazer uso desses medicamentos, sim. Por quê? Se a gente parar para analisar, o alimento em si, o consumo do alimento é muito maior do que o medicamento. A gente não toma como medicamento de uso contínuo, diariamente, todos os dias. A gente não faz uso do medicamento. A gente não tem como uma refeição que é no mínimo 3 refeições ao dia. A gente não faz esse tipo de coisa com uma concentração alta também. Quando a gente ingere um medicamento, ou é um comprimido, ou são alguns ml daquele medicamento, algumas gotas daquele medicamento. Então a gente diz o quê? Que a concentração do corante no medicamento, ele sim é menor do que nos alimentos. Se a gente for comparar a concentração do corante num medicamento e no alimento, ele é absurdamente muito mais alto no alimento do que no medicamento. E o outro detalhe é o consumo. O consumo do medicamento é um consumo controlado. Agora, o consumo do alimento, não. Eu posso muito bem dar de manhã ao meu filho um biscoito, uma bolacha recheada. Aí na hora do almoço eu acrescentar uma sobremesa com corante artificial. Aí o suco ser um suco de pozinho, que é corante artificial. No lanche, mais coisas com corante artificial. Ele vai na rua e alguém vai dar uma balinha pra ele, vem lá mais corante artificial. Aí, vocês estão entendendo? O consumo é muito maior no alimento do que nos medicamentos. Então por isso que a gente aconselha, evite no alimento, evite o máximo que você puder. Aqui em casa não entra nada com corante artificial, nem refrigerante, sou extremista assim. Refrigerante aqui em casa não vem, a não ser que sejam de festas mesmo. As festinhas mesmo do Arthur de 1 ano e 2 anos, teve refrigerante, uma boa quantidade de suco natural, suco de caixa também, sem corante, para poder ter opção para dar pro Arthur. Então assim, eu não aceito, não entra na minha casa. Aqui em casa a gente não tem problema nenhum com isso. E não deixar entrar esse tipo de coisa, até o porquê a gente tem opções muito melhores com corante natural. Se eu quiser uma bolacha recheada, eu vou dar porque tem corante com corante natural, então eu não tenho problema com isso, né? Seria isso, basicamente isso, foram as dúvidas que rolaram, tal, as perguntas que me mandaram. Podem mandar com frequência, questionar. Uma coisa, gente, essa semana eu tava lendo no grupo, eu nem cheguei a responder porque muitas pessoas já haviam respondido, mas uma mãe questionando que ela foi um hemato que ele só orientou ela a restringir a dipirona, se eu não me engano, só. Foi pra ela que era só restrição só daquele medicamento ali, não tinha nada de alimento, podia comer qualquer alimento e tal. E ela questionou, disse que não, porque eu faço parte de um grupo assim, assim, assim. Citou o grupo, citou meu nome e tal. E esse médico virou pra ela e falou, mas você não tem que dar ideia pro que falam na internet, não acredita no que você vê na internet. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu concordo com ele. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, quando me procuram pra falar sobre deficiência de CSPD, quando falam sobre esses questionamentos, eu falo a mesma coisa pra todo mundo. Gente, não acreditem 100% no que eu digo, sabe por quê? Porque a gente não tem que levar a vida assim, simplesmente... Não, porque fulano falou que é assim, então é assim que eu vou agir, é assim que eu vou fazer, não. Porque eu digo por mim. No começo eu fui a hematologistas que falaram que era
me deu uma lista, colocaram uma lista na minha mão, me mandaram pra casa e só falaram isso, segue essa lista e basta. E eu cheguei em casa confusa, querendo entender mais do que se tratava. Como assim o médico não falou? Qual que ração meu filho pode ter se ingerir algo que não pode comer ou não pode tal remédio e tal? Então assim, por querer questionar as primeiras informações que não foram nada agradáveis aos meus ouvidos, não foram convincentes a mim, que eu cheguei às informações que eu tenho hoje e que eu divido com vocês. E quando eu falo pra me questionar, é verdade, questione, gente. Eu sou ser humano, eu erro também. E muitas vezes eu posso ter alguma informação que está atrasada e você tem uma informação mais atualizada do que a minha. Então, se você não me confrontar, não me corrigir, você nunca vai saber. Então, assim, é boa a dica daquele médico. Ah, não acredito no que você ouve por aí, não. É isso mesmo, não acredito nem 100% no que o médico diz, não. Vai em busca das respostas, procure mais de uma opinião. Se eu falei que é A, me questione por que B também não é então. Sabe, questionem a si mesmo. Será que é assim mesmo que eu tenho que proceder? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu tô fazendo melhor pro meu filho? Porque eu posso garantir a vocês que o que traz a informação é o questionamento. Porque se a gente apenas cruzar os braços e disser sim, ok, não tem evolução. Então, pra gente evoluir na informação, a gente tem que ter questionamentos. Então, vá em frente, me questione os médicos, questione tudo que você vê mesmo, qualquer informação na internet, porque é assim que a gente vai evoluir com a informação. Ok, pessoal? Então, podem continuar mandando perguntas, o que tiver ao meu alcance eu vou responder, o que não tiver eu vou em busca. E assim a gente vai juntando forças e somando.